Quando você acha que já viu tudo, novos horizontes se abrem. Aqui há até cavernas que guardam segredos e lendas antigas, preservadas ao longo dos séculos. A Dubai Frame não é apenas uma estrutura arquitetônica, mas uma verdadeira instalação grandiosa, com uma altura de 80 metros. Imagine estar no topo e ver ao mesmo tempo o antigo e o novo Dubai, como se estivesse olhando através de uma imensa moldura para um museu onde passado e presente se fundem. Mas isso não é tudo. A construção foi concluída em 2017 e rapidamente se tornou um símbolo da cidade, atraindo milhões de turistas. As painéis de vidro na fachada oferecem uma vista espetacular e o acesso à plataforma de observação é feito por um elevador que se move a uma velocidade de 6 metros por segundo. Você sabia que a moldura foi projetada para simbolizar a transição do passado para o futuro? Mas o mais interessante ainda está por vir. Dentro dela, há uma exposição interativa que conta a história do desenvolvimento da cidade e seus incríveis feitos. As paredes, cobertas por telas multimídia, parecem ganhar vida, levando os visitantes em uma emocionante jornada pelo tempo. E agora imagine que essa estrutura pesa cerca de 5.000 toneladas. Para sua construção, foram utilizados mais de 200.000 metros quadrados de vidro e alumínio, tornando-a uma das maiores molduras do mundo. E o que mais impressiona? E o mais intrigante, sua estrutura metálica é composta por mais de 7.000 toneladas de aço, e o uso de materiais ecologicamente corretos torna este prédio um dos mais verdes arranha-céus do mundo. Hudson Yards ocupa uma área de mais de 12 milhões de metros quadrados. É como uma cidade construída no telhado, onde você encontra não apenas escritórios, mas também condomínios residenciais, lojas, restaurantes e até centros culturais. Agora imagine que para criar essa mega construção foram utilizados cerca de 30.000 trabalhadores e o projeto exigiu mais de 20 bilhões de dólares. São os maiores investimentos na história do setor imobiliário privado nos Estados Unidos. Não menos impressionante é a arquitetura única. Vessel é uma estrutura composta por 18 degraus que se conectam em um padrão que lembra favos de mel. A altura dessa construção é de 45 metros e para sua construção foram utilizados 330 toneladas de aço. Mas isso não é tudo. Em Hudson Yards há um parque com jardins pitorescos, onde foram plantadas mais de 8.000 arbustos e flores. Esse oásis verde no centro da cidade se tornou um verdadeiro ímã para moradores e turistas. E o que mais impressiona? O projeto Hudson Yards inclui um sistema de túneis subterrâneos que conectam todos os principais pontos, facilitando o deslocamento. É como uma cidade subterrânea que funciona como uma barreira protetora em dias de mau tempo. Apenas imagine que esse projeto foi concebido em 2006 e agora se tornou uma realização do design urbano moderno, que está mudando a percepção do ambiente urbano. Isso é tanto quanto para encher 3 piscinas olímpicas. Imagine um edifício que protege um país inteiro de enchentes e tempestades. É o Delta Works, na Holanda. Com uma área superior a 13.000 hectares, ele inclui 8 grandes barragens
e comportas que garantem a segurança de milhões de pessoas. Agora, o mais incrível: a altura máxima de algumas barragens chega a 26 metros. É quase como um prédio de 7 andares que se ergue contra as forças destrutivas da natureza. Engenheiros usaram mais de 7 milhões de metros cúbicos de concreto para criar essa proteção. E essa quantidade pode ser comparada ao volume de 35 piscinas olímpicas. Mas não para por aí. O Delta Works não só protege, mas também cria novos ecossistemas. Ao redor da estrutura, surgiram locais únicos para diversas aves e peixes, transformando-o não apenas em uma barreira de proteção, mas também em um local para a conservação da natureza. E o que mais impressiona? As comportas podem abrir e fechar em questão de minutos. E aqui é onde começa o verdadeiro absurdo. Em caso de tempestade forte, o sistema se ativa automaticamente e todos os mecanismos começam a funcionar como um relógio. Isso permite evitar enchentes e proteger não apenas as casas, mas também a infraestrutura. O Delta Works não é apenas uma obra de engenharia, é uma verdadeira sinfonia de tecnologia e natureza, onde cada elemento desempenha um papel importante. E o mais impressionante: embora tenha sido inaugurado em 1869, seu valor econômico e político permanece colossal até hoje, gerando um rendimento anual para o Egito de mais de 5 bilhões de dólares. A rodovia Karakorum estende-se por mais de 1.800 quilômetros, ligando Paquistão e China, e não é apenas uma estrada, mas uma verdadeira obra-prima de engenharia. Localizada a mais de 4.000 metros acima do nível do mar, ela é considerada uma das estradas mais altas do mundo e sua construção custou mais de 100 mil vidas. Imagine, subindo por penhascos rochosos, onde cada seção da rodovia foi construída considerando o relevo complexo e os terremotos constantes. Pontes e túneis complexos cruzam rios tumultuosos e profundos desfiladeiros, garantindo a conexão entre regiões onde a vida parece impossível. E o mais impressionante, em alguns trechos, a rodovia tem apenas 3 metros de largura, tornando-a um verdadeiro desafio até mesmo para motoristas experientes. Mas isso não é tudo. A rodovia Karakorum tornou-se um elemento crucial para o comércio e o turismo, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Os moradores locais a chamam de a vida da estrada, e isso não é apenas uma expressão. Cada quilômetro da rodovia abre novas possibilidades para o diálogo entre culturas e povos. Sabe o que é ainda mais fascinante? Esta rodovia passa por alguns dos lugares mais pitorescos e inacessíveis do planeta, incluindo o maior trecho pavimentado do mundo, o Passo de Fotila. E não são apenas paisagens bonitas. A uma altitude de mais de 4.600 metros, você pode ver uma flora e fauna únicas que não existem em nenhum outro lugar. A rodovia Karakorum não é apenas uma via de transporte, mas um vivo testemunho da determinação humana e do desejo de dominar a natureza. Sua história está cheia de mistérios e fatos incríveis. Esta barragem continua a evoluir. Nos planos futuros, está prevista a modernização do equipamento,
o que ainda aumentará sua eficiência. A Grande Muralha da China não é apenas uma construção, mas um verdadeiro monumento à ambição humana. Imagine, sua extensão total ultrapassa os 21 mil quilômetros, tornando-a a muralha mais longa do mundo. A construção da muralha durou mais de 2.000 anos e milhões de pessoas participaram de sua construção. Cada pedra, cada tijolo é resultado do trabalho e sacrifícios, pois muitos construtores morreram sem completar seu trabalho. E o que é mais impressionante, em alguns lugares, a muralha atinge uma altura de até 90 metros, como um prédio de 9 andares. Mas isso não é tudo. Além de proteger contra invasões, a muralha também servia como símbolo de unidade e força da China. Ao longo dela, havia torres de vigilância que eram usadas para sinalizar a presença de inimigos. Sabe como isso funcionava? Os sinais eram transmitidos através de fumaça ou fogo, e a distância entre as torres era de apenas alguns quilômetros. Isso permitia uma resposta rápida às ameaças. No entanto, apesar de sua grandiosidade, a muralha não sempre foi inexpugnável. Em diferentes períodos históricos, ela foi conquistada por invasores, abrindo novas páginas na história do país. E agora imagine, em alguns lugares ainda existem elementos originais da muralha, construídos há mais de 400 anos. A 50 metros de altura, há uma plataforma de vidro transparente onde é possível caminhar e ver a cidade de cima, mas nem todos têm coragem de dar esse passo. Imagine que você precisa percorrer quase 15 mil quilômetros para dar a volta pela América do Sul. Isso era exatamente o que acontecia antes da construção do Canal do Panamá, que reduziu a distância entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico em mais de 8 mil quilômetros. E não é apenas uma via navegável. O canal tem quase 100 quilômetros de comprimento, atravessando montanhas e florestas tropicais. É incrível, mas durante a construção do canal, que envolveu mais de 100 mil pessoas, foi criada uma verdadeira ecossistema para combater doenças tropicais. O segredo estava no uso de inseticidas e na organização de medidas sanitárias, o que ajudou a reduzir os casos de malária e febre amarela. Assim, o Panamá não se tornou apenas um local de construção, mas também um laboratório para a medicina. Agora imagine como os canais, eclusas e barragens se conectam em um sistema único. As eclusas levantam e baixam os navios até uma altura de 25 metros, o que é equivalente à altura de um edifício de 8 andares. Essa engenharia permite que os navios superem a Cordilheira Central Americana, economizando até 12 horas de viagem por cada passagem pelo canal. E o que é ainda mais impressionante? A construção do viaduto levou apenas 3 anos e ele foi inaugurado em 2004, tornando-se um verdadeiro milagre da engenharia de nosso tempo. O Porto de Xangai não é apenas um porto, mas uma verdadeira artéria do comércio mundial. Anualmente, aqui são processados mais de 30 milhões de contêineres, tornando-o o porto mais movimentado do planeta. Imagine, navios cargueiros do tamanho de um campo de futebol atracam ao lado de arranha-céus que atingem até 300 metros de altura. Essa estrutura colossal ocupa uma área equivalente a quase 2.000 campos de futebol. E não é apenas funcional, ela também impressiona pela arquitetura.
Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Sabia que o porto foi construído em apenas 5 anos? Desde o início da construção até sua abertura em 2010, passaram-se apenas 5 anos, o que é um prazo incrivelmente rápido para um projeto de tamanha magnitude. Na sua área, trabalham mais de 100 mil pessoas, e não são apenas estivadores. Aqui estão concentradas as mais altas tecnologias, guindastes automatizados e sistemas de gerenciamento que permitem processar até 7.000 contêineres por dia. Sempre que você vê um navio container saindo do porto, pense na equipe e nas tecnologias que estão por trás. E o que é ainda mais impressionante, o porto de Xangai tornou-se não apenas um centro comercial, mas também um importante ponto cultural, onde são realizadas feiras e eventos que atraem milhões de turistas todos os anos. É um lugar onde se cruzam os caminhos do negócio e da cultura, criando uma atmosfera única. Cada container que sai desse porto não leva apenas mercadorias, mas também histórias sobre como a globalização está mudando o nosso mundo. E o que ainda mais impressiona? O hotel oferece um serviço único, incluindo uma plataforma de helicópteros própria e até mesmo um restaurante subaquático, onde você pode jantar enquanto admira os habitantes do mar. Imagine uma barragem capaz de produzir energia para uma cidade com 3 milhões de habitantes. A Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, gera até 24.000 megawatts de energia elétrica, o suficiente para fornecer eletricidade para todo o Paraguai e metade do Brasil. Mas isso não é tudo. Uma barragem de 8 quilômetros de comprimento e 180 metros de altura retém um mar, um reservatório com uma área de quase 1.300 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, é um pouco menor que a área total de Londres. Os recursos hídricos utilizados para seu funcionamento são impressionantes. Anualmente, a barragem faz passar por suas turbinas cerca de 130 bilhões de metros cúbicos de água. Sabia que isso significa aproximadamente 2 milhões de piscinas olímpicas completas que passam pela Itaipu todos os anos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Esta barragem não só fornece eletricidade, mas também se tornou um lar para muitos ecossistemas únicos. No reservatório, habitam espécies raras de peixes, como a traíra paraguaia, que pode atingir 1 metro de comprimento. Mas não pense que a Itaipu é apenas uma maravilha técnica. Ela também é um símbolo de cooperação internacional entre Brasil e Paraguai, pois sua construção foi resultado de um trabalho conjunto das duas nações. Incrivelmente, ao longo de sua existência, a barragem evitou a emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono, o equivalente às emissões anuais de 30 milhões de carros. E o mais impressionante de tudo, e se você acha que é tudo, saiba que a altura de sua antena é de 100 metros, tornando-o o edifício mais alto do mundo. E isso não é apenas um número bonito, é um símbolo de ambição e busca por novas alturas. Imagine um viaduto que se eleva a uma altura de 204 metros. Não é apenas uma ponte, é o Mio Viaduto, considerado o mais alto do mundo. Sua extensão é de 1.080 metros, o que é equivalente ao comprimento de 10 campos de futebol em fila. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A estrutura do viaduto é sustentada por 8 pilares elegantes,
que lembram gigantescos espigões perfurando as nuvens. Cada pilar atinge uma altura de 75 metros, quase tão altos quanto um prédio de 20 andares. Sabe quantos metros cúbicos de concreto foram usados na construção? Aproximadamente 2 milhões, o suficiente para encher 20 piscinas olímpicas. E agora imagine que esse viaduto conecta dois lados, criando um fluxo contínuo de veículos que podem circular a uma velocidade de até 100 km por hora. Mas isso ainda não é tudo. Para reduzir as cargas de vento, os desenvolvedores utilizaram uma forma aerodinâmica para o viaduto, permitindo que ele resista facilmente a fortes ventos. O vento pode atingir até 70 km por hora, e o viaduto permanece estável como se fosse apenas uma caminhada no parque. E o mais incrível de tudo? Aqui no coração de Cingapura, a natureza e a tecnologia se entrelaçam de uma maneira que você nunca viu. E o mais impressionante, a cachoeira na cúpula de flores é a maior em um ambiente fechado e cai de uma altura de 30 metros. Laguna San Alfonso del Mar não é apenas um corpo d'água, mas uma gigantesca estrutura que desafiará sua visão sobre piscinas. Com 360 metros de comprimento e quase 20 hectares de área, é como uma grande praia cercada por luxuosos apartamentos. Mas isso não é tudo. A profundidade da água na laguna chega a 20 metros, permitindo a prática de diversos esportes aquáticos. E você sabia como é mantida essa transparência? A água vem do oceano e é tratada por filtros especiais. Cerca de 100 mil litros são bombeados para o sistema diariamente. E aqui começa o mais interessante. A temperatura da água na laguna é quase sempre alguns graus mais alta que no oceano. Isso ocorre devido a um sistema de aquecimento que utiliza energia solar. A água não só se torna confortável, mas também ideal para banho durante todo o ano. Mas como essa grandiosa estrutura apareceu em um lugar tão incomum? A resposta está em soluções arquitetônicas ousadas que permitem preservar a ecossistema com mínimo impacto no meio ambiente. E o que mais é impressionante? A laguna contém mais de 2 milhões de litros de água. Y lo que más asombra es que en su cima hay una antena que por sí sola tiene una altura de 50 metros, lo que añade aún más a la majestuosidad de este edificio. A Palma Jumeira não é apenas um arquipélago artificial, é uma estrutura colossal que pode ser vista do espaço. Imagine que sua área é de aproximadamente 60 quilômetros quadrados, o que é equivalente à área de 30 mil campos de futebol. Mas o mais impressionante é que para sua construção foram utilizados mais de 7 milhões de toneladas de areia e 11 milhões de toneladas de cascalho. Cada elemento da Palma Jumeira foi cuidadosamente projetado. Ela tem a forma de uma palmeira com 7 ramos que se estendem para o Golfo Pérsico, formando uma baía protegida das ondas. Isso não é apenas bonito, mas também proporciona proteção para iates e embarcações de recreio que aqui ancoram. Agora, imagine que para criar essa maravilha foram necessários mais de 20 mil trabalhadores que trabalharam em turnos. Mas ainda não é tudo. Na Palma Jumeira, há mais de 13 mil unidades residenciais
além de muitos hotéis, restaurantes e áreas comerciais. O mais famoso deles é o Hotel Burj Al Arab, que está em uma ilha artificial e é considerado um dos mais luxuosos do mundo. Sabe qual é a altura dele? 211 metros, o que é mais alto que um prédio de 7 andares. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Para manter essa estrutura gigantesca, foi desenvolvida um sistema de drenagem única, que previne a erosão e ajuda a manter o nível da água ao redor da ilha. Se você pensava que era apenas um resort, prepare-se para mais. A Palma Jumeirah se tornou o lar de mais de 10.000 pessoas. Em Hudson Yards, você pode encontrar obras de arte de renomados artistas mundiais, incluindo instalações que valem milhões de dólares. O Ponte Vasco da Gama não é apenas um ponte, é uma obra de engenharia de 10 quilômetros de comprimento que atravessa o rio Tejo em Portugal. Imagine que sua extensão é semelhante à distância entre os extremos de Lisboa, o que o torna um dos maiores pontes suspensas da Europa. Todos os dias, mais de 130 mil veículos passam por este ponte, destacando sua importância no sistema de transporte do país. O ponte foi construído em 6 anos e sua estrutura inclui 2 principais trechos, cada um com mais de 1 quilômetro de comprimento. Sabia que o mais interessante? As cordas de aço que sustentam o ponte podem suportar o peso de 33 mil veículos ao mesmo tempo. Se você pensava que era tudo, prepare-se para algo ainda mais impressionante. Durante a construção, foram utilizados cerca de 30 mil toneladas de aço e mais de 1 milhão de metros cúbicos de concreto. Isso é equivalente ao peso de 10.000 elefantes. O ponte se tornou um símbolo não apenas de Lisboa, mas de toda a Portugal, representando o desejo do país de se modernizar e avançar tecnologicamente. E ainda há mais um detalhe que vai surpreender você. O ponte brilha na escuridão graças a um sistema de iluminação especial que o torna visível a muitos quilômetros de distância. Isso transforma o ponte em uma verdadeira atração noturna de Lisboa, quando ele brilha como um gigante joia preciosa. O Ponte Vasco da Gama não é apenas uma parte da infraestrutura, mas uma verdadeira ícone que atrai turistas de todo o mundo. Todo ano, mais de 3.000 navios passam pelo Canal do Panamá, tornando-o uma artéria vital para o comércio mundial. E você nunca adivinharia quanto água é necessária para encher uma eclusa. São nada menos que 32 milhões de litros. Cada um dos 6 superárvores de aço nos Jardins da Bahia alcança até 45 metros de altura, o que é comparável a um edifício de 10 andares. Esses gigantes não apenas encantam os olhos, eles coletam energia solar para iluminação e podem até purificar o ar, absorvendo dióxido de carbono. E agora, imagine que em suas coroas há jardins suspensos exclusivos, onde crescem plantas exóticas de todo o mundo. Você sabia que os Jardins da Bahia ocupam uma área de 36 hectares? Isso é maior do que a área de 9 campos de futebol. Para sua criação, foram utilizados mais de 100 mil plantas, incluindo espécies raras de orquídeas e palmeiras, que só são encontradas nas regiões tropicais. Mas isso não é tudo. A arquitetura única do domo de vidro, cúpula de flores, permite manter uma temperatura estável entre 20 e 3 graus Celsius
para que as plantas possam prosperar o ano todo. Esse domo, com 21 metros de altura, abriga as maiores estufas do mundo, onde crescem mais de 70 mil flores. E agora, imagine isso. À noite, os jardins da Bahia se transformam em um espetáculo mágico. Mais de 100 mil LEDs criam um show de luzes que atrai turistas de todo o mundo. Você sabia que a instalação luminosa muda todas as noites para surpreender até mesmo os espectadores mais exigentes? E o fato mais emocionante: todos os dias, cerca de 500 pessoas são levadas ao mirante para ver as vistas impressionantes da cidade. Você gostaria de estar a 300 metros de altura e ver Kuala Lumpur com essa perspectiva? O Canal do Suez não é apenas uma rota aquática, mas uma impressionante conquista engenheira, com cerca de 160 quilômetros de comprimento, conectando o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Imagine só! Esse canal pode reduzir a rota entre a Europa e a Ásia em nada menos que 8.000 quilômetros, o que é equivalente a quase 30 dias de viagem. Todo ano, mais de 20.000 navios passam pelo Canal do Suez, tornando-o uma das rotas aquáticas mais movimentadas do mundo. Para entender a escala, imagine que cada navio pode transportar até 250 mil toneladas de carga. É como se todo o carga, que pode ser carregada em 300 aviões, passasse por esse canal de uma vez. Mas isso não é tudo. Durante a construção do canal no século XVIII, os desafios foram colossais, desde o clima quente até a falta de mão de obra. Os trabalhadores usaram ferramentas simples e trabalho manual para cavar o canal, que hoje é uma artéria crucial do comércio mundial. Você sabia que, durante sua construção, foram utilizados milhões de metros cúbicos de terra? O Canal do Suez não só mudou as rotas de comércio, mas também se tornou um símbolo da engenhosidade humana, permitindo que os navios passem por ele em apenas 12 horas. A resposta vai surpreender. Esse número pode chegar a 300 pessoas. As Torres Petronas, em Kuala Lumpur, não são apenas edifícios, mas verdadeiros símbolos da modernidade. Elas atingem uma altura de 351 metros e continuam sendo as torres gêmeas mais altas do mundo desde sua conclusão em 1998. Cada torre possui 88 andares e sua estrutura está baseada na geometria islâmica, tornando-as não apenas um prodígio arquitetônico, mas também um símbolo cultural. As paredes de vidro e aço inoxidável refletem a luz solar, criando um efeito impressionante quando as torres brilham contra o céu azul. Mas você sabia que entre as torres existe a maior ponte suspensa do mundo, localizada a uma altura de 117 metros? Não é apenas uma atração turística. A ponte conecta as torres no nível do 41º andar e é uma parte importante da arquitetura. Dentro das torres estão localizados escritórios, áreas comerciais e até mesmo uma galeria de arte onde são expostas obras de artistas locais. Todos os anos ocorrem exposições que atraem milhares de visitantes. E agora, imagine que nos subsolos funciona um dos maiores centros comerciais da Ásia Sudeste, ocupando uma área de 30.000 metros quadrados. Este lugar se tornou um verdadeiro imã para os amantes de compras
e turistas. Mas o mais incrível é que, todas as noites, mais de 100 mil turistas visitam esse lugar para apreciar sua beleza e suas possibilidades únicas. O Roda de Falkirk é mais do que um simples mecanismo. É uma verdadeira sensação de engenharia que conecta dois canais a uma altura superior a 30 metros. Imagine só, essa estrutura pode erguer e abaixar barcos, utilizando apenas 80 kW de energia, o equivalente ao consumo de alguns chuveiros elétricos comuns. Mas isso não é tudo. A roda possui um impressionante diâmetro de 37 metros e pesa cerca de 1.400.000 quilos. Para comparação, é como se 80 elefantes estivessem em uma plataforma. A construção dessa maravilha levou apenas 2 anos e utilizou mais de 7.000 toneladas de aço. Você sabia o que acontece quando a roda gira? Ela ergue um barco a uma altura equivalente a 7 andares em apenas alguns minutos. Enquanto os tradicionais portões de água levam 1 hora para erguer, a roda de Falkirk faz isso em metade do tempo. Isso significa que você pode apreciar as paisagens escocesas sem perder tempo esperando. E agora, imagine isso. A roda de Falkirk não é apenas um objeto funcional, mas também uma verdadeira atração turística. Mais de 100 mil pessoas visitam o local todos os anos para ver essa gigante em ação e interagindo com a água. E aqui começa o mais impressionante. Imagine que essa roda não só ergue barcos, mas também inteiros ecossistemas, pois ao seu redor há parques pitorescos e áreas de lazer. Além disso, essa estrutura tornou-se um símbolo da revitalização dos canais escoceses e desempenha um papel crucial na rede de transporte aquático. Você sabia o que é mais impressionante? Isso a torna uma das rotas mais seguras da região. E ainda há mais. Dentro da estrutura, há sistemas especiais que monitoram o estado da ponte, permitindo uma resposta rápida a qualquer mudança. O elevador Bailum, com uma altura de 180 metros, pode transportar até 30 pessoas em um único trajeto. Isso o torna o elevador de vidro mais alto do mundo, capaz de subir 51 andares em apenas alguns minutos. Imagine-se subindo e à sua frente se abrindo uma vista impressionante das montanhas Zhangjiajie, que se erguem quase até 1.000 metros de altura. Mas isso não é tudo. O elevador foi construído levando em conta as condições geológicas complexas da região. Ele está integrado na parede rochosa e equipado com um sistema que automaticamente controla a carga e a segurança. Cada trajeto do elevador exige o uso de mais de 30 quilômetros de cabos de aço capazes de suportar cargas de várias toneladas. Você sabia que o elevador foi inaugurado em 2011 e logo se tornou uma atração turística popular? Todos os anos, mais de 1 milhão de turistas visitam o local para apreciar a vista única. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. O elevador foi projetado para causar o mínimo impacto ao meio ambiente, utilizando tecnologias que minimizam o impacto no ecossistema. E o que mais impressiona? Dentro do elevador há painéis de vidro especiais que criam um efeito de imersão total na natureza circundante, o que significa que você não está apenas em um elevador,
mas flutuando entre as montanhas. E o que é ainda mais impressionante, alguns trechos da muralha estão escondidos sob a terra e sob a vegetação, esperando para serem novamente revelados ao mundo. Imagine um trem que corre a uma velocidade de até 400 km por hora. O maglev de Xangai não é apenas um meio de transporte, mas uma verdadeira maravilha da engenharia que utiliza levitação magnética. Graças a isso, ele não toca nos trilhos, deslizando suavemente sobre eles como se flutuasse no ar. Você sabia que o mais impressionante é que esse maglev conecta o Aeroporto Internacional de Pudong ao centro da cidade em apenas 18 minutos? Para comparação, um trem tradicional levaria mais de 30 minutos para percorrer a mesma distância. Mas isso ainda não é tudo. O maglev tem 36 quilômetros de comprimento e é o mais rápido do mundo. Seu sistema de controle é tão avançado que, em caso de falhas, o trem desacelera e para automaticamente, garantindo a segurança dos passageiros. A sensação a bordo é incrível. Ao partir, os passageiros sentem como se fossem pressionados contra os assentos, pois a aceleração é rápida. E aqui começa mesmo o mais louco. O maglev de Xangai se tornou um símbolo da cidade, atraindo turistas de todo o mundo. Todos os anos, mais de 7 milhões de pessoas se tornam seus passageiros. Cada vez que o elevador reaches o topo, a vista é impressionante e inesquecível. E o mais interessante, ao descer, você pode observar como o cenário muda, revelando novos detalhes que você não notou na subida. Imaginem um lugar onde a fantasia encontra a realidade. Bana Hills, no Vietnã. Não é apenas um resort, mas um complexo de 1.000 metros de altura que atrai turistas com suas atrações únicas e maravilhas arquitetônicas. Você sabia que aqui está o maior teleférico do mundo? Sua extensão é superior a 7.000 metros e ele leva você a uma altura de onde se tem uma vista impressionante das montanhas e vales verdes. Durante a subida você parece flutuar sobre as nuvens, enquanto abaixo de você se revelam paisagens deslumbrantes. Mas isso não é tudo. Em Bana Hills há estátuas que impressionam pelo tamanho. Uma delas é uma estátua gigante de Buda, com 27 metros de altura, e seu pedestal parece ter sido esculpido pela própria natureza. Imagine como ela se ergue majestosa contra o fundo dos vibrantes cenários montanhosos. Agora, imagine-se caminhando por ruas de estilo europeu, de paralelepípedos, entre jardins floridos e cafés acolhedores. Este lugar oferece não apenas vistas deslumbrantes, mas também uma atmosfera que faz você se sentir transportado para as ruas antigas da França. O que torna Bana Hills tão popular? Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para apreciar não apenas a natureza, mas também as atrações únicas. Por exemplo, a famosa ponte com mãos gigantes, que se tornou um símbolo deste lugar. Sua extensão é superior a 120 metros. O Svalbard Global Seed Vault não é apenas um tesouro de sementes, é a última chance para muitas plantas que podem se tornar a chave
para a sobrevivência da humanidade no futuro. O Grande Canal Chinês não é apenas uma via navegável, é a maior artéria artificial de água do mundo, com mais de 1.600 quilômetros de extensão. Imagine, essa impressionante rede conecta 5 grandes rios, incluindo o Yangtze e o Huanghe, e passa por 8 províncias. A construção do canal começou há mais de 2.000 anos e se tornou um elemento crucial no desenvolvimento econômico e cultural da China. Cada trecho do canal tinha uma construção única, desde maravilhas de eclusas hidráulicas até pontes pitorescas que pareciam obras de arte. Sabia que em alguns lugares a largura do canal chega a 30 metros? Isso permite não apenas a passagem de grandes navios de carga, mas também a realização de cruzeiros turísticos que hoje atraem visitantes de todo o mundo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Você sabia que para manter o nível de água no canal foram utilizadas complexas sistemas de drenagem e abastecimento? Essa engenhosidade permitiu manter os caminhos d'água mesmo em tempos de seca. Em algumas regiões, o nível de água era controlado por eclusas elevatórias que podiam erguer um navio por vários metros. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O canal não só serviu como uma via de transporte, mas também desempenhou um papel crucial na disseminação da cultura. Ao longo de suas margens, surgiram cidades e centros comerciais. Esses lugares se tornaram nós culturais, onde se misturavam idiomas, tradições e pratos culinários. Sabia que na antiguidade o canal não só transportava mercadorias, mas também pessoas, criando verdadeiros fluxos culturais? E o mais fascinante, durante a construção, foram utilizadas tecnologias que nunca foram aplicadas em tal escala, tornando o Delta Works um exemplo para futuros projetos ao redor do mundo. A Torre Eiffel não é apenas um monumento, mas uma verdadeira revolução engenheira. Sua altura alcança os 300 metros, tornando-a uma das estruturas mais altas de sua época. E agora imagine, quando foi construída em 1889, ela era 2 vezes mais alta do que qualquer edifício em Paris. Todos os anos, a Torre Eiffel atrai cerca de 7 milhões de visitantes, e não são apenas turistas. Aqui são realizadas casamentos, espetáculos de luz e até mesmo exposições de arte. A estrutura de aço é composta por mais de 18.000 peças, unidas por quase 2,5 milhões de porcas. E você sabia? A Torre Eiffel pesa cerca de 10.000 toneladas, mas, graças à sua forma única, é estável mesmo em ventos fortes. Mas isso não é tudo. Quando você sobe até a plataforma de observação, a vista de Paris é de tirar o fôlego. Você pode ver mais de 230 atrações, incluindo o Louvre e a Catedral de Notre-Dame. A cada hora, a torre é iluminada, e esse espetáculo é hipnotizante. Você não vai acreditar, mas a iluminação inclui 20.000 lâmpadas. E agora, imagine isto, toda noite, durante 5 minutos. A torre brilha como um enorme brilhante contra o céu noturno. Isso não é apenas um espetáculo de luz, é um símbolo de amor e esperança para milhões de pessoas. E você vai achar ainda mais impressionante?
Torre Eiffel era uma estrutura temporária que deveria ser desmontada, mas sua popularidade a salvou da destruição. O Burj Khalifa não é apenas um arranha-céu, é um gigante majestoso com 828 metros de altura que se ergue sobre Dubai como um sonho de futuro. Imagine estar na plataforma de observação, localizada a 465 metros de altura, e ver a cidade se estendendo até o horizonte e além. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Para a construção, foram usados mais de 30 mil toneladas de concreto, o equivalente ao peso de cerca de 5 mil carros. E para erguer todo esse material, foram necessários 380 guindastes. Sabia quanto tempo levou para concluir esse projeto? Apenas 6 anos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em cada andar do Burj Khalifa foram instalados sistemas de ar-condicionado especiais que mantêm uma temperatura confortável mesmo com 40 graus Celsius na rua. Isso significa que as pessoas podem desfrutar do frescor enquanto o vento quente queima a pele lá fora. Mas como essa estrutura suporta ventos fortes? Os desenvolvedores realizaram testes especiais que mostraram que na parte mais alta do edifício, o vento pode atingir até 130 km por hora. No entanto, graças à sua forma única, semelhante a uma flor, o prédio não só é estável, mas também lida perfeitamente com essas cargas. Interessante é que para a construção do Burj Khalifa foram necessários mais de 6 milhões de horas de trabalho humano. Você sabia que esse projeto se tornou tão popular que seus arquitetos receberam prêmios internacionais por suas inovações? Olhando para o futuro, fica-se a pensar: que novas maravilhas arquitetônicas veremos em Singapura? Você sabia que a altura da roda de Dubai é de 280 metros? Isso faz dela a maior roda gigante do mundo, o que é simplesmente impressionante, considerando que sua construção foi concluída apenas em 2020. Imagine como a cidade parece vista de cima. Você pode ver até 100 quilômetros ao redor. Ao redor desse mega construção estão localizados hotéis de luxo e centros comerciais que adicionam uma atmosfera de riqueza e modernidade. Mas isso ainda não é tudo. Durante o funcionamento da roda, ela pode girar com uma velocidade de aproximadamente uma volta por minuto. Isso permite apreciar vistas deslumbrantes e fazer muitas fotos incríveis. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Dentro da roda de Dubai estão localizadas cabines especiais com ar-condicionado que garantem conforto mesmo nos dias mais quentes, pois a temperatura em Dubai pode chegar a 50 graus Celsius. E agora vem o mais interessante. Essa roda foi construída utilizando 12 mil toneladas de aço, o que é equivalente ao peso de 12 mil carros. Todo ano, a roda de Dubai atrai milhões de turistas, e sua iluminação noturna cria um espetáculo cativante que pode ser visto de longe. Você acha que quantas pessoas podem estar na roda ao mesmo tempo? A Ponte Pedra, Pontchartrain, não é apenas funcional. Ela se tornou um símbolo de engenharia e carrega consigo muitas histórias e mistérios. Sabendo disso, você não pode deixar de se perguntar quais outras maravilhas estão escondidas no nosso mundo. 121 andares, a altura do Empire State Building é de 381 metros
tornando-o um dos edifícios mais altos do mundo. Mas e se eu disser que sua construção foi concluída em apenas 13 meses? Isso significa que um andar inteiro era construído a cada 3 dias. Imagine a construção durante a Grande Depressão. Milhares de trabalhadores equilibrando-se em vigas de aço a uma altura onde o vento assobia como no mar aberto. Os trabalhadores subiam em elevadores que eram os mais rápidos do mundo na época, alcançando velocidades de até 14 metros por minuto. E agora imagine que tudo isso acontecia no centro de Nova York, no local onde antes havia uma fileira de edifícios comuns. Não é apenas uma vista bonita, é uma verdadeira revolução arquitetônica. O Empire State Building tornou-se um símbolo de esperança e ambição. A cada ano, mais de 4 milhões de turistas o visitam, e esse número só cresce. E o que é ainda mais impressionante, durante a construção foram utilizados mais de 60 mil toneladas de aço e, para a decoração da fachada, cerca de 10 milhões de tijolos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No topo do edifício há uma plataforma de observação de 360 graus. Em um dia claro, você pode ver até 130 quilômetros de distância. Não é apenas um edifício, é uma história inteira, selada em aço e concreto. E quando você se pergunta para onde vai o próximo carregamento, lembre-se, é apenas uma gota no oceano do comércio mundial, onde algo grandioso acontece a cada segundo. Você sabia o que é o símbolo da elegância e do gênio arquitetônico? O Burj Al Arab, com 277 metros de altura, se ergue em uma ilha artificial e sua forma lembra uma vela, imediatamente atraindo a atenção. Não é apenas um hotel, mas uma verdadeira ícone que se tornou a cartão de visita de Dubai. A construção desse grandioso edifício custou bilhões de dólares e foi inaugurada em 2001. É interessante notar que o Burj Al Arab ocupa o 4º lugar entre os hotéis mais altos do mundo, e seus andares superiores têm suítes com até 280 metros quadrados. Cada suíte é decorada com ouro e mármore, criando uma atmosfera de verdadeira elegância. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Dentro do hotel encontra-se um dos maiores lobbies do mundo, com 21 metros de altura. E agora, imagine que para criar esses interiores, foram usados mais de 100 mil metros quadrados de tecido e mais de 30 mil metros quadrados de mármore. Todos os dias, o Burj Al Arab recebe hóspedes, incluindo celebridades e líderes mundiais. O Grande Canal Chinês guarda muitos mistérios, e um deles é que ele foi utilizado para transmitir mensagens importantes a grandes distâncias. A cada hora, mais de 7 mil navios passavam pelo canal, transportando milhões de toneladas de carga. Marina Bay Sands não é apenas um edifício, mas um verdadeiro fenômeno arquitetônico com 183 metros de altura, que parece 3 grandes navios pairando sobre a terra. Este complexo é composto por 3 arranha-céus conectados por uma plataforma de observação única, conhecida como Sky Park. Imagine só, essa plataforma tem 320 metros de comprimento.
Todos os dias, mais de 10 mil turistas vêm aqui para apreciar as vistas panorâmicas de Cingapura. Mas você sabia que, além de restaurantes e bares, essa plataforma abriga a maior piscina infinita do mundo? Sua extensão é de quase 30 metros e você pode nadar nela enquanto admira o horizonte da cidade. Mas isso ainda não é tudo. Dentro do complexo, há um dos maiores cassinos do mundo, com cerca de 15 mil metros quadrados. Lá, você pode encontrar mais de 2 mil jogos, desde pôquer até máquinas caça-níqueis. E você já se perguntou como um edifício tão grande consegue suportar furacões e terremotos? O segredo está em sua construção única e em um sistema especial de fixação que garante estabilidade até nas condições mais extremas. Agora, imagine que no telhado do Marina Bay Sands há verdadeiros jardins com mais de 20 mil plantas, trazidas de todo o mundo. É um verdadeiro oásis na altura, onde você pode ver tanto flores exóticas raras quanto árvores comuns para nós. Durante a construção, foram utilizadas tecnologias inovadoras, como sistemas automatizados de controle que permitem monitorar o estado da estrutura em tempo real. Quantos sabem sobre o maior ponte do mundo? A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau estende-se por mais de 46 quilômetros e conecta 3 grandes regiões, criando uma das mais ambiciosas vias de transporte do mundo. Imagine estar dirigindo por essa ponte que tem uma altura de 30 metros acima do mar e uma extensão equivalente à distância entre Moscou e Riazão. Além das estruturas de pontes, há túneis subaquáticos que permitem a passagem de navios. O mais impressionante é que na construção foram utilizados mais de 600 mil toneladas de aço, o suficiente para construir 8 torres Eiffel. Para completar o projeto, foram necessários mais de 10 anos e milhares de trabalhadores foram envolvidos, criando não apenas uma ponte, mas uma verdadeira ecossistema. O projeto não apenas melhorou a acessibilidade de transporte, mas também se tornou um símbolo da engenharia. É impressionante que, graças a essa ponte, o tempo de viagem entre Hong Kong e Macau foi reduzido a menos de 1 hora, enquanto antes levava até 4 horas. E ainda não é tudo. Dentro da estrutura, há sistemas especiais que monitoram o estado da ponte, permitindo uma resposta rápida a qualquer mudança. Você sabia que a ponte pode suportar ventos de furacão com velocidade de até 130 km por hora? Você sabia que o projeto custou mais de 8 bilhões de dólares e foi construído em apenas 8 anos? Agora, ele não só reduz o tempo de viagem, mas também demonstra o poder das tecnologias modernas. O Svalbard Global Seed Vault está localizado a uma altitude de 300 metros acima do nível do mar, no coração da desolada tundra norueguesa. Não é apenas um armazém, mas uma fortaleza gigante que guarda mais de 1 milhão de amostras de sementes, suficientes para restaurar a agricultura após uma catástrofe global. Imagine só, paredes com até 7 metros de espessura, capazes de suportar até mesmo um ataque nuclear. E dentro, uma temperatura ótima de menos 18 graus Celsius,
que proporciona condições ideais para a conservação das sementes. E isso não é tudo. O armazém foi construído de maneira a não ser inundado, mesmo com o degelo dos glaciares. E o que é ainda mais impressionante? Cada semente é colocada em um pacote especial, protegido da umidade e da luz, e apenas alguns poucos cientistas de confiança de todo o mundo têm acesso a elas. O armazém se tornou um verdadeiro símbolo de esperança, garantindo a biodiversidade para as futuras gerações. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Em Svalbard, sementes de mais de 77 países já foram depositadas, incluindo variedades raras que estão desaparecendo devido às mudanças climáticas e à atividade humana. E você sabia que, nesse armazém, há sementes de plantas que poderiam salvar o mundo da fome? E mais um fato surpreendente. Entre as sementes, há até mesmo variedades antigas que não foram cultivadas por milhares de anos. É como encontrar um antigo livro de receitas capaz de trazer de volta pratos esquecidos. E você sabia qual recurso arquitetônico único foi utilizado em sua construção? O Ponte Pedra Pontchartrain não é apenas uma passagem, mas uma estrutura monumental com quase 38 quilômetros de comprimento, tornando-se uma das pontes mais longas do mundo. Imagine dirigir por uma estrada que desaparece nas águas intermináveis de um lago, com apenas o céu e a água ao seu redor. Esta ponte conecta Nova Orleans com os subúrbios ao norte e permite que milhões de carros passem por ela todos os anos. O que é ainda mais impressionante? A construção da ponte custou mais de 600 milhões de dólares e levou 2 anos para ser concluída. Ela possui mais de 600 pilhas, cada uma delas firmemente sustentando a estrutura, mesmo sob poderosos furacões que passam pela região. Mas isso não é tudo. A ponte foi construída com tecnologias únicas que permitem que ela resista não apenas a fortes ventos, mas também ao impacto da água salgada. Justamente por isso, a ponte permanece em excelente estado, apesar das condições de operação desafiadoras. Agora, imagine um dia ensolarado, quando da ponte se tem uma vista que encanta pela sua beleza. Os vastos espaços do lago refletindo nuvens e sol. Este efeito visual cria a sensação de que você está voando e não dirigindo pela terra. E você sabia que nesta rodovia há um dos trechos mais perigosos, onde desmoronamentos ocorrem quase todo mês? Um único centro comercial mundial. Não é apenas um arranha-céu, é um símbolo de renascimento e força. A altura deste grandioso edifício é de 303 metros, tornando-o o mais alto prédio do hemisfério ocidental. Mas o que é impressionante, sua base ocupa uma área equivalente a quase 2 campos de futebol. Cada andar é equipado com uma precisão incrível, e os fachados de vidro refletem o céu, criando um efeito de infinito. Esta joia arquitetônica foi construída com as tecnologias mais modernas, incluindo um sistema capaz de suportar furacões com velocidades de até 130 km por hora. Agora imagine, neste arranha-céu, há uma plataforma de observação a uma altura de 77 andares, de onde se tem uma vista fascinante de Manhattan e suas redondezas.
Cada ano, mais de 1 milhão de turistas a visitam, e não é apenas para ver a vista. É uma oportunidade de tocar a história. Mas ainda não é tudo. Os espaços internos são projetados não apenas para o trabalho, mas também para a inspiração. Há instalações artísticas que mudam a cada alguns meses. Por exemplo, uma das obras é dedicada às vítimas dos atentados e foi criada por artistas renomados. Sabe que a construção deste edifício começou em 2006 e foi concluída em apenas 8 anos? O Centro Comercial Mundial se tornou não apenas uma realização arquitetônica, mas também um marco importante na reconstrução da cidade após a tragédia.